aí, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de física. E nessa aula nós vamos conversar sobre um outro método de determinar o vetor resultante. Esse método é conhecido como método do paralelogramo. Mas antes de falar sobre o método do paralelogramo, é legal a gente conhecer o que é um paralelogramo, certo? Um paralelogramo é uma figura geométrica de 4 lados em que os lados opostos são paralelos. A gente tem alguns exemplos de paralelogramos. Por exemplo, um quadrado é um paralelogramo. Repare que a gente tem 4 lados. E os lados opostos, esse e esse, são paralelos, assim como esse e esse também são paralelos, certo? Um retângulo também é um paralelogramo. A gente tem aqui 4 lados em que os lados opostos são paralelos. Um losango também é um paralelogramo. Repare aqui, são 4 lados, esse é paralelo a esse é paralelo a esse. Então, esses aqui são exemplos de paralelogramos. O método do paralelogramo, quando a gente estiver trabalhando com vetores, vai fazer o que aqui para a gente? O objetivo vai ser determinar o vetor resultante entre apenas 2 vetores. O método do paralelogramo a gente não trabalha com 3, 4, 5 vetores, é sempre entre 2 vetores apenas, tá? E a gente vai transformar esses vetores em paralelogramos, tudo bem? A fim, claro, de determinar ali o vetor resultante. É legal a gente marcar isso aqui, porque foi o que eu falei, a gente só vai fazer isso entre 2 vetores. Quando a gente tiver 3, 4, 5 vetores, o que a gente vai fazer? A gente vai ir fazendo de 2 a 2. Pego ali os 2 primeiros vetores, determino a soma entre eles, o vetor resultante entre eles. Aí eu pego esse resultante e trabalho com o terceiro vetor, a fim de encontrar uma outra resultante, um outro vetor resultante. E aí eu vou fazendo isso com todos os vetores até chegar ao valor final, ao vetor resultante final. Mas antes de trabalhar com todos esses vetores aí, vamos utilizar um exemplo simples, com apenas 2 vetores. A gente tem um vetor A, tá? Repare que esse vetor A está apontado aqui para a diagonal superior direita e um vetor B que está apontado aqui para a horizontal direita, beleza? Então, a direção dele é horizontal e ele está com o sentido apontado para a direita. Sabendo que esses 2 vetores têm essas 2 formas, essas direções e sentidos, eu quero determinar o vetor soma sendo igual à soma entre o vetor A e o vetor B. E a gente vai fazer isso usando a regra do paralelogramo, beleza? Então, vamos lá, meu amigo ou minha amiga. Como é que a gente vai determinar esse vetor resultante, esse vetor soma, usando essa regrinha? Para usar essa regra, a gente vai seguir alguns passos. O primeiro passo é o quê? Unir as origens dos vetores. Depois que a gente fizer isso, a gente vai traçar linhas paralelas a cada um dos vetores e fechar um paralelogramo. Aí a gente já vai transformar eles aí em um paralelogramo, beleza? Por último, a gente vai traçar uma seta ligando a origem dos vetores à extremidade da outra diagonal. Essa setinha é o vetor soma que nós queremos encontrar. Então, vamos pegar esses 2 vetores aqui e seguir esses passos para a gente chegar ao vetor resultante. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que unir as origens dos 2 vetores. A gente tem o vetor A e o vetor B. O vetor A está apontado desse jeito aqui para cima, certo? Essa é a direção e sentido desse vetor, tá bom? O vetor B tem a direção horizontal e o sentido para a direita. Então, a gente vai colocar ele aqui, desse jeitinho, tudo bem? Aqui nós temos o vetor A e o vetor B. Repare que a gente seguiu aqui o primeiro passo, que é unir as origens dos 2 vetores. A gente colocou as 2 origens unidas aqui. Depois que a gente fez isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos traçar linhas paralelas a cada um dos vetores. Essas linhas paralelas, a gente vai fazer isso de que forma? Olha o vetor A. A gente vai pegar o vetor A e traçar uma linha paralela aqui na extremidade do vetor B. Desse jeitinho aqui. Repare que a gente tem aqui uma reta paralela ao vetor A. A gente vai fazer a mesma coisa aqui com B. A gente vai traçar uma reta paralela ao vetor B aqui na extremidade de A. A gente traça aqui essa reta paralela aqui na extremidade de A. Olha, a gente vai formar o que aqui? Um paralelogramo, certo?
A gente pode até fechar um pouco melhor isso aqui, apagar essa parte, porque isso não importa para a gente, tá? E ficar apenas com isso. Então, pronto, já montamos um paralelogramo. Depois que a gente montou esse paralelogramo, o que nós vamos fazer? Nós vamos traçar uma seta ligando a origem dos vetores, que é aqui, com a extremidade da outra diagonal. A extremidade aqui da outra diagonal é aqui, nesse ponto. Então, a gente vai unir esse pontinho com esse pontinho aqui, traçando uma reta aqui. De forma que a origem vai ficar aqui na origem dos dois vetores, o finalzinho, a extremidade, vai ficar aqui na extremidade dessa outra diagonal, desse jeito aqui, beleza? Então, esse é o nosso vetor soma. É assim que a gente determina o vetor soma utilizando a regra do paralelogramo. Repare, meu amigo ou minha amiga, o que a gente fez aqui? A gente pegou esses dois vetores e uniu a origem deles. Depois a gente traçou as retinhas paralelas a eles na extremidade dos outros vetores. Por exemplo, o vetor B, a gente traçou uma reta paralela ao vetor B aqui na extremidade de A. Aí a gente traçou uma reta paralela ao vetor A na extremidade de B, a fim de formar esse paralelogramo. Depois que a gente formou esse paralelogramo, a gente uniu a origem dos vetores com a outra extremidade, a diagonal oposta, lá do outro lado, certo? E, claro, colocamos a origem do vetor soma aqui na origem dos dois vetores e a extremidade do vetor soma lá na outra diagonal desse paralelogramo, beleza? Diagonal oposta à origem. Agora que a gente já fez essa representação geométrica e encontramos esse vetor soma, como é que a gente consegue determinar o módulo, a intensidade, o tamanho desse vetor soma? Para fazer isso, a gente vai usar a regra do paralelogramo. E como que é essa regra do paralelogramo aqui? Essa regra do paralelogramo diz para a gente que o módulo do vetor soma vai ser igual à raiz quadrada de o módulo do vetor A elevado ao quadrado, o módulo do vetor B elevado ao quadrado, a gente vai somar, né, o módulo do vetor A elevado ao quadrado mais o módulo do vetor B elevado ao quadrado, mais 2 vezes o módulo do vetor A, vezes o módulo do vetor B, vezes o cosseno de θ. O módulo de A e o módulo de B é o tamanho, a intensidade ali do vetor A e a intensidade, o tamanho do vetor B. Agora, esse cosseno de θ é o quê? Todas as vezes que a gente usa aqui a regra do paralelogramo e a gente chega a esse vetor soma, a gente repara que entre o vetor A e B tem um ângulo, certo? Vou até representar aqui novamente. Aqui a gente tem o vetor A, aqui a gente tem o vetor B. Não tão grande assim o vetor B, né? Um pouquinho menor. Então, nós temos aqui o vetor A e aqui nós temos o vetor B. Repare que existe um ângulo formado aqui entre o vetor A e o vetor B. Esse ângulo entre esses dois vetores é o nosso ângulo θ. É claro que também existe um outro ângulo aqui do lado de fora, tá? Mas isso não importa para a gente. A gente só está interessado nesse ângulo entre esses dois vetores, entre o vetor A e o vetor B. Esse ângulo a gente vai calcular o cosseno dele, tá? Ou determinar, ou indicar, normalmente isso já vem numa tabela, e vai colocar ele aqui para realizar essa operaçãozinha. Vamos fazer isso como exemplo, tá? Mas é claro que para a gente fazer isso como exemplo, é legal que o A e B tenham valores. Vamos dizer que o módulo de A seja igual a 3 unidades e o módulo de B seja igual a 4 unidades. E que o ângulo formado entre eles seja igual a 60 graus. Então, essas informações eu já estou dando aí para você, tudo bem? O módulo de A é igual a 3 unidades, o módulo de B é igual a 4 unidades e o ângulo entre os dois vetores é igual a 60 graus. Como é que a gente vai determinar o módulo desse vetor soma? Usando essa regrinha. Então, deixa eu apagar isso aqui para a gente fazer isso legal. Beleza, então vamos lá. Vamos pegar essa expressãozinha que a gente já viu ali, tá? O módulo do vetor soma vai ser igual à raiz quadrada do quê? Do módulo de A elevado ao quadrado, o módulo do vetor A. Quanto que vale o módulo do vetor A? 3 unidades. Então, nós vamos ter aqui 3 elevado ao quadrado, mais o módulo do vetor B elevado ao quadrado. Quanto que vale o módulo do vetor B? 4 unidades. Então, a gente tem aqui 4 elevado ao quadrado, mais 2 vezes o módulo do primeiro vetor, que é 3, o módulo de A nesse caso, vezes o módulo do segundo vetor, que é B nesse caso, e o módulo de B é igual a 4, certo?
vezes o cosseno do ângulo entre eles. O ângulo entre eles é igual a quanto? 60 graus. Então, a gente vai colocar aqui 60 graus, ok? Então, vamos lá. A gente vai ter aqui o módulo de S, que é o vetor soma, sendo igual a 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, mais 4 ao quadrado, que é 16, mais 2 vezes 3 vezes 4. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 4 é 24, beleza? Vezes o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus é igual a meio, ou 0,5, tudo bem? Então, nós temos isso aqui. Continuando. O módulo de S, que é o vetor soma, é igual a raiz quadrada de 9 mais 16, que é 25, mais 24 vezes meio. 24 vezes meio é igual a 12, beleza? Ok. Então, a gente tem aqui o nosso módulo do vetor soma sendo igual a 12 mais 25, 25 mais 12, que é igual a 37, a raiz quadrada de 37 unidades, beleza? A gente pode deixar aqui, normalmente o probleminha já dá essa informação para você da raiz quando é cobrado, mas a gente pode usar a calculadora rapidinho para fazer esse cálculo, ou se não quiser usar a calculadora, não tem problema, pode deixar desse jeito aqui mesmo, tá? O módulo do vetor soma é igual a raiz quadrada de 37 unidades, beleza? Então, esse é o tamanho aqui desse vetorzinho. Chegamos ao valor final, que é o módulo do vetor S, o vetor soma, que é o que a gente estava querendo encontrar. Então, repare, meu amigo ou minha amiga, que todas as vezes que a gente for trabalhar com dois vetores e quiser calcular a soma entre esses dois vetores e chegar ao módulo desses dois vetores, o módulo da soma desses dois vetores, a gente vai utilizar essa regrinha aí do paralelogramo usando essa ideia aqui, tá? Um detalhe, provavelmente você já deve ter visto isso lá na matemática através da lei dos cossenos, tá? Isso aqui vem da lei dos cossenos, a regra do paralelogramo vem da lei dos cossenos. Então, é algo bem parecido com aquilo lá. Mas essa aula aqui não acabou ainda, tá? Eu quero ainda trabalhar com você aqui sobre alguns casos especiais que a gente pode ver usando a regra do paralelogramo. A gente tem 3 casos especiais aqui que é legal a gente conhecer quando a gente estiver trabalhando com soma ou com diferença entre os vetores, tá? Nesses casos aqui especificamente, a gente vai trabalhar com a soma entre dois vetores. E, claro, a gente pode utilizar a regra do paralelogramo e aplicar a esses 3 casos. Mas note que com esses 3 casos especiais aqui, a coisa vai ficar muito mais fácil. O primeiro caso que a gente tem é quando a gente tem dois vetores possuindo a mesma direção e o mesmo sentido, e a gente quer determinar o vetor soma entre eles. Quando a gente tem ali vetores com a mesma direção e o mesmo sentido, o ângulo entre eles é igual a 0. Se o ângulo entre eles é igual a 0, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o cosseno de θ, que nesse caso é o cosseno de 0, é igual a 1, tá? Se o cosseno de 0 é igual a 1, e a gente quer determinar o vetor resultante entre eles ali, o que a gente vai fazer? Só somar o módulo dos dois vetores. Então, se a gente tem aqui o vetor A tendo 3 unidades e o vetor B tendo 2 unidades, o módulo nesse caso, o vetor resultante vai ter o quê? Todo esse tamanho aqui, afinal de contas a gente vai colocar um no finalzinho do outro aqui, beleza? E aí o vetor soma, o módulo do vetor soma nesse caso vai ser igual à soma do módulo dos dois vetores. O módulo de A mais o módulo de B, que nesse caso aqui é igual a 3 mais 2, que é igual a 5 unidades. O segundo caso é quando a gente tem a mesma direção, mas os sentidos são contrários. Nesse caso, quando os sentidos são contrários, o ângulo θ vai ser igual a 180 graus. E quanto que é o cosseno de 180 graus? O cosseno de 180 graus é igual a menos 1, beleza? Se a gente aplicar isso aqui, a regra do paralelogramo, a gente vai ver que aquilo ali vai se reduzir a uma coisa muito simples. Se a gente quer determinar aqui a soma entre esses dois vetores e eles têm sentidos contrários, repare que a gente vai colocar um para lá e umzinho para cá. O vetor resultante, o vetor soma, é apenas essa diferençazinha aqui, entre a origem e a extremidade do outro. Então, esse daqui é o nosso vetor soma. Claro que para a gente determinar o módulo desses dois vetores, o que nós vamos fazer aí? O módulo da soma entre esses dois vetores. A gente vai pegar aqui e apenas colocar o módulo do primeiro vetor
que a gente vai continuar mantendo igual a 3 unidades, tá? E subtrair com o módulo do segundo vetor, que é 2. 3 menos 2 é igual a 1 unidade, beleza? O terceiro caso que a gente tem, caso particular, é quando os vetores são perpendiculares entre si. Ou seja, um está na horizontal e o outro está na vertical, por exemplo. Se a gente tem aqui o vetor A também tendo 3 unidades e o vetor B tendo 2 unidades, o que a gente vai ter que fazer aí para calcular o módulo da soma aí desses dois vetores? A gente vai usar o teorema de Pitágoras. Repare que se o vetor A está para cá e o vetor B está para cá, isso vai formar o quê? Um retângulo, certo? Em que aqui vai ter o nosso vetor soma. E ele está na diagonal aqui de um triângulo que a gente vai ter aqui. Beleza? Sendo assim, para a gente determinar o módulo desse vetor soma, o que nós vamos fazer? Deixa eu apagar aqui. A gente vai usar o teorema de Pitágoras, tá? E por que a gente vai usar o teorema de Pitágoras quando a gente está falando daquela regrinha ali? Simples. Porque quando eles são perpendiculares entre si, o ângulo é igual a 90 graus, o ângulo entre eles. Se o ângulo entre eles é igual a 90 graus, a gente tem que o cosseno de 90 graus é igual a quanto? É igual a zero. Então, toda essa parte aqui some e fica apenas essa parte aqui, certo? Então, o vetor soma, o módulo do vetor soma, é igual a raiz quadrada do módulo de A elevado ao quadrado, mais o módulo de B elevado ao quadrado, tá? Não vou fazer isso aqui com esses valores, você pode fazer aí como exercício. Você vai ver que vai ter 2 ao quadrado, que é igual a 4, mais 3 ao quadrado, que é igual a 9, 4 mais 9 é igual a 13, e aí você vai ter a raiz quadrada ali de 13, beleza? Então, o módulo do vetor soma vai ser igual a raiz quadrada de 13. Então é isso aí, meu amigo ou minha amiga. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho dessa aula. Eu sei que essa aula ficou um pouquinho mais longa porque é muita coisa para falar. Mas é legal você fazer os exemplos, fazer os exercícios, sabe? Exercitar bem isso aí, porque a gente vai usar bastante isso aí lá nas aulas de cinemática vetorial e também depois com aplicações de forças, ok? Então, meu amigo ou minha amiga, eu quero deixar aí para você um grande abraço e falar que te aguardo aí para a próxima aula.